Salmo 23 nos diz assim a palavra de Deus: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo me prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Podei-vos assentar, meus queridos irmãos, no nome de Jesus. Queridos, eu quero ser bem objetivo, vou falar alguns minutos rapidamente sobre esse texto. A singularidade e a simplicidade do Salmo 23. Quem aqui nunca viu essa frase escrita em um quadro, em um cartaz, em uma avenida? O Salmo 23 é um texto conhecidíssimo de todos nós. Eu diria aos irmãos aqui presentes que o Salmo 23, se não para alguns, mas particularmente para mim, é o texto mais popular de toda a Bíblia Sagrada. Nós temos e nomeamos, separamos, tematizamos textos na Bíblia, como por exemplo João 3,16 e tantos outros textos que classificamos como importantes. Mas falando em questão de popularidade, simplicidade, o Salmo 23 eu destacaria como sendo o texto mais popular, ou seja, o mais conhecido, o texto de mais fácil pronunciamento, pode-se assim dizer, se é que pode dizer, o Salmo 23. Você caminha nas ruas, você encontra a frase: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu sou um pastor jovem, fui criado nos caminhos do Senhor, e meu pai, um homem muito simples, fui criado numa família pobre. Meu pai é um senhor cadeirante, paraplégico. Quando eu nasci, ele foi baleado, levou alguns tiros e ficou nessa situação. Nesse meio, entregou sua vida a Jesus, e Deus deu vida para ele, nos criou no Evangelho, e ele até hoje tem um quadro bem grande, pendurado na parede, lá de casa, ou da sua casa, escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Um texto conhecido. Se você perguntar, minha esposa trabalhou, até trabalha hoje, auxilia na coordenação do departamento infantil. Quem trabalha com criança sabe do que eu vou dizer. Num culto infantil para criança, nas reuniões nossas internas que a gente faz, quando a gente pergunta para as crianças da igreja: cite um versículo da Bíblia, eles levantam, e o primeiro que levanta diz assim: eu sei, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está na boca das crianças. Se você encontrar alguém na rua, um mendigo, um andarilho, qualquer pessoa, e começar a falar de Jesus para ele, ele vai dizer: eu conheço a Bíblia. Ele vai dizer para ti assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É um texto fácil, está nos quadros, está nos relógios, está pinchado nos tabloides dos caminhões nas BRs, está estampado nos slogans das empresas, daqueles que preferem colocar um texto bíblico. É um dos textos mais utilizados para essa finalidade: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então é um texto conhecidíssimo de todos nós, popular. E aí, meus queridos irmãos, quando nós lemos esse texto, a primeira pergunta que eu gostaria de responder aqui, que se surge em qualquer texto bíblico, é: quem escreveu o Salmo 23? Quando escreveu o Salmo 23? Em que momento escreveu? E a resposta é: quem escreveu o Salmo 23 foi Davi, o rei Davi. Davi na Bíblia é o homem, cada personagem da escritura da Bíblia Sagrada tem a sua biografia caracterizada
na sua personalidade. Por exemplo, se eu perguntar para a igreja o exemplo de alguém na Bíblia, ou para qualquer cristão, o exemplo de alguém na Bíblia, um exemplo de liderança, um exemplo lá do Antigo Testamento, do mundo antigo de sabedoria, um grande legislador, pela característica, pela personalidade, nós matamos a charada. Quem se destacou pela biografia? Moisés. Se perguntasse para os irmãos aqui, alguém que tivesse uma história um pouco catastrófica no início, uma história trágica de traição de seus irmãos, mas que no final Deus virou seu cativeiro, vocês me responderiam: José. Se eu perguntasse aqui o exemplo de um profeta, e a Bíblia aí tem vários profetas e muitos profetas, nós classificamos eles, profetas orais, profetas verbais, profeta didático, enfim, profetas, escritores e assim vai. O ministério profético, são muitos profetas, mas se eu perguntar quem é o leão de todos, aquele que orou, fez a oração mais rápida e Deus respondeu de uma forma imediata, a Bíblia vai dizer, e nós vamos recordar e vamos matar a charada, profeta Elias. E assim cada personagem da Bíblia escreveu a sua biografia, deixou a sua história de acordo com a biografia e com aquilo que viveu. Se eu perguntar para a igreja o exemplo de um homem na Bíblia de coragem, o exemplo de também liderança, de um adorador, o exemplo de um grande rei, a Bíblia Sagrada é bem enfática em afirmar e citar o nome do grande rei Davi. Davi tem essas características. Davi na Bíblia é o homem mais elogiado por Deus. A Bíblia Sagrada dá mais de 1000 elogios a Davi. Nem Moisés, nem Elias, nem José, nenhum dos outros homens, nem Abraão, que foi conhecido como o pai da fé, o amigo de Deus, de tantas características particulares, nenhum deles teve tanto elogio de Deus como Davi. Davi é o homem mais elogiado por Deus. Se você pegar um salmo, por exemplo, o Salmo 89, lá você vai ver várias qualidades que Deus dá a Davi. Deus diz assim: Davi é meu herói, Davi é meu eleito, Davi é meu achado. E um pronome possessivo Deus utiliza: Davi é meu ungido, Davi é meu eleito, Davi é meu corajoso, Davi é meu servo, Davi é meu achado. Davi está comigo, eu estou com ele, a minha mão o protege, o meu braço o fortalece. E Deus diz lá no 39 ainda: eu jurarei pela minha santidade. Você não vai encontrar nenhuma expressão de Deus jurando pela sua santidade. Eu não mentirei a Davi. Deus elogia Davi de uma forma tão enfática, tão singular, com tanta propriedade. E aí a pergunta que eu faço é: o que Davi fez, que Moisés não fez, que Elias não fez, que Abraão não fez, que nenhum fez, que atraiu tanto a atenção de Deus, a ponto de Deus elogiar Davi de uma forma tão espetacular? E aí eu volto para os seus escritos e entendo que Davi tinha algumas particularidades, alguns segredos, como tantos outros tinham um segredo com Deus, escreveram a sua biografia, a sua história. E eu olho para a vida de Davi e começo a descobrir esses segredos. Por que Deus elogia tanto Davi? Você vai ver que Davi, mesmo quando comete um pecado terrível, um pecado chamado um pecado de adultério, que ele comete aquele erro, e que ele está numa situação totalmente degradável, deplorável, reprovável, quando o profeta Natão vem visitar, você vai ver que ele dobra os seus joelhos e ele faz uma das orações mais lindas da Bíblia, que está lá escrita no Salmo 51, e Deus do céu olha para Davi e continua o elogiando mesmo assim. Eu conjecturo, quando leio esse texto, a Bíblia me dá esse direito, eu conjecturo que o inimigo, o acusador da minha e da sua vida, numa situação como essa, de repente olhou para Deus, porque é bíblico, existe essa comunicação no mundo espiritual. Ele olha para Deus e diz: e aí, ele mesmo torto, ele mesmo em pecado, vai continuar elogiando? Deus olha do céu e diz: sim, vou dar o último elogio, e aí eu paro, segundo o meu coração. Deus é tão grande, Deus é tão amoroso, que Ele enxerga em nós o que ninguém enxerga. O que Deus viu em Davi? Você já parou para perguntar isso? O que Deus viu em Davi? Aí eu começo a observar a vida de Davi, a trajetória de Davi. E aí eu volto ao Salmo 23 e eu lhes digo algo muito importante. O Salmo 23 me resume a vida de Davi. A vida de Davi está resumida, toda a sua história, todos os seus elogios, toda a sua biografia, toda a sua trajetória. Eu concluo, meus queridos irmãos, que o Salmo 23 traz essa narrativa. Alguns acreditam, e existem 3 linhas interpretativas para o Salmo 23. Quanto à autoria não se discute, todos sabem que foi Davi. Mas alguns acreditam que Davi escreveu o Salmo 23 quando ele era um garoto, quando ele era um menino,
quando ele cuidava das poucas ovelhas do seu pai. Por quê? Porque o Salmo 23, ele começa com a linguagem de um camponês. O Salmo 23 nada mais é do que a narrativa de alguém que está contando aquilo que está vivendo no seu dia a dia. As analogias que ele utiliza no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, ele está fazendo justamente analogias de experiências que ele está vivendo no seu dia a dia. Até porque se existe alguma coisa que ele entendia, era de pastor e de ovelha e de pastor, porque essa era a sua função. Então alguns acreditam que quando Davi escrevera o texto do Salmo 23, ele é um garoto, ele é um pastor de ovelhas. Só que o Salmo 23, ele toma outro rumo quando partimos para o verso 4. Eu particularmente li numa nova versão, se você ler na NVI e outras versões mais atualizadas, tem o texto da nossa leitura tradicional no verso 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu vi o pastor William falando aqui hoje, de um jovem que perdeu a sua vida. A Bíblia fala de 272 tipos de vale, todos os vales você pode levar alguém contigo, você pode passar sozinho, mas todos os vales da Bíblia você pode ter alguém com você, um amigo, um companheiro. O único vale que você tem que enfrentar sozinho, que você não leva nada, aliás, e nada, absolutamente nada, nem a meia do pé, chama-se vale da sombra da morte, você tem que encará-la sozinho. Então Davi diz: eu não tenho medo. E aí ele contraria uma lógica, porque ele diz assim: até onde eu tenho que estar sozinho, se eu tenho Deus na minha vida, eu não tenho medo, porque até onde é proibido, o Senhor passeia comigo, Ele me pega na mão e não me abandona, Ele não me deixa só. Ainda que eu ande pelo vale escuro, podemos arremeter para esse sentido, sentido de vida ou morte, mas geograficamente, no contexto histórico do Salmo 23, o vale escuro, e quando nós lemos as novas traduções, ela leva-nos a pensar dessa maneira. Ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale escuro. Geograficamente o vale escuro era um vale, pastor Tobler, que por lá só guerreiros passavam, e quem cruzava por lá dificilmente escapava com vida. Davi passou por lá. Davi é conhecido por alguns teólogos como o homem das cavernas, quando passou por esse vale. Ele escreveu muitos textos como Salmo 140, 141, 142, quando ele está fugindo de Saul, quando ele está correndo dos perigos da vida, porque na nossa vida é assim, tem momentos que enfrentamos e tem momentos que fugimos, tem momentos que encaramos e tem momentos que nos escondemos. Davi está se escondendo e ele teme pela sua vida, a morte está bem perto, todos os dias querendo o tragar, e ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale escuro. O contexto do vale escuro arremete que alguns acreditam, e aí surge a segunda linha interpretativa, que Davi não escreveu quando era um pastor, mas Davi escreveu quando era um guerreiro, quando ele estava fugindo de Saul, quando ele está passando pelo vale escuro da vida, pelos vales terríveis, aonde ele está correndo o risco de perder a sua vida. Eu fico com a terceira linha interpretativa, e aqui eu parto para encerrar minha palavra da noite. Porque o texto do Salmo 23, olha a riqueza que tem. Ele inicia com a linguagem de um camponês, ele continua com a linguagem de um guerreiro, de um fugitivo, mas ele termina com uma linguagem real. Porque o verso 5 ele diz assim: preparas-me uma mesa, preparas-me um banquete. Esse tipo de ritual só podia exigir quem era rei. E aí nós temos a terceira linha interpretativa. O que? Alguns acreditam, eu particularmente compactuo com essa terceira linha interpretativa, que Davi escreveu o texto quando ele já era um rei, quando ele conquistou tudo na sua vida. E Davi nada mais faz no Salmo 23 do que um tributo a Deus. Ele está recordando, ele está fazendo uma autoanálise. Ele está dizendo o seguinte: na verdade o Salmo 23, Davi está escrevendo o Salmo 23 para dizer o seguinte, ensinar para mim e para ti: olha da onde eu saí, olha por onde passei e olha onde cheguei. Esse Deus é tremendo, eu não posso abandonar esse Deus. Aí ele diz assim: hoje eu posso ser um rei, mas o meu coração continua sendo o mesmo coração do guerreiro e o mesmo coração de menino, porque o Deus que me colocou no trono teve comigo no vale e me tirou lá do meio das ovelhas. Ele ainda é o meu Senhor, Ele ainda é o meu pastor. Aí eu entendo um segredo na vida de Davi. Sabe por que Davi foi tão elogiado por Deus? Porque Davi valorizava o poder da presença de Deus. Ele disse assim: Deus, eu não chegaria onde cheguei, eu não passaria por onde passei, eu não sairia de onde saí, se a tua presença não estivesse na minha vida. O Salmo 23, quando lemos na Torá, aquela Torá hebraica, na verdade o seu primeiro versículo, o seu primeiro verso da Torá, porque na verdade Salmos
Nós aqui na igreja temos os nossos cânticos, é lindo cantar, é ou não é? A gente canta com um conjunto, que lindo esse conjunto como canta, né, irmãos? A gente gosta dos louvores, a gente vem, salmos, a palavra salmo significa cântico. Os judeus, eles não lêem salmo como lemos, eles cantam salmos. Salmos é a harpa do judeu, ele coloca aqui na frente, ele fica cantando, cantando, cantando. Salmo é um cântico. Os judeus cantam, e Davi está cantando, Davi está enaltecendo. Lá na Torá, no livro dos cânticos dos judeus, existem algumas palavras, existe apenas 3 terminologias no primeiro verso. Yahvé, na verdade, o judeu não pronuncia, ele fala Adonai, porque ele não toma o nome de Deus em vão. Então ele tem um cuidado muito grande a falar do nome de Deus. Davi, ele está dizendo assim, Adonai, Yahvé, Roi, meu rei, Loetzar, Elialbitzeni, Halmenutcheni. O que ele está querendo dizer no hebraico, na primeira fala? Ele diz assim, o Senhor, o meu rei, o meu pastor, Ele não falta na minha vida. Vou repetir, ele está dizendo assim, ó, o Senhor, o meu rei, ou o meu pastor, Ele não falta na minha vida. Aí, quando nós lemos o Salmo 23, nós transliteramos essa leitura bíblica, nós atribuímos a presença de Deus a coisas, é ou não é? E nós não estamos errados, eu já vou explicar por que nós atribuímos a coisa. Mas a gente costuma dizer assim, ó, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente atribui e nada. Não vai me faltar casa, não vai me faltar dinheiro, não vai me faltar vida própria, é ou não é? A gente arremete para coisas. Davi não arremete para coisas no original. Davi, muito pelo contrário, ele está distorcendo a ideia de coisa. Ele está dizendo assim, ó, pode me faltar casa, pode me faltar amigo, pode me faltar dinheiro, pode me faltar tudo, mas o que não pode faltar na minha vida é a tua presença. Eu não troco nada na minha vida se o Senhor não estiver comigo. Aleluia. E aí eu entendo por que Davi conquistou o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Davi amava a Deus pela presença e não pelas coisas que a presença traz. Davi não era atraído simplesmente pelas coisas, mas ele era atraído pela presença. Todos os homens de Deus na Bíblia que conquistaram o coração de Deus, eles imploraram pela presença de Deus. Eu me lembro de um texto agora, lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 19, quando Moisés, ele indaga a Deus e diz assim, Deus, o que é que a gente vai fazer agora? Deus disse assim, diga ao povo que marchem. E amanhã pela manhã eu enviarei o meu anjo. A palavra anjo ali está com A maiúsculo. Deus está dizendo, eu descerei numa manifestação angelical. Eu, o anjo do exército do Senhor, era a manifestação do próprio Deus em forma angelical. Moisés diz assim, Deus, se for para tu descer em forma angelical, nós não queremos. Por que, Moisés? Nós não queremos a sua presença em forma de anjo, nós queremos a sua presença na totalidade. Se o Senhor, e ali ele usa a expressão Senhor, falando Deus Pai, Filho e Espírito Santo, se o Senhor na sua soberania não for conosco, nós não arredamos um pé para a direita, um pé para a esquerda, não vamos para frente, não vamos para trás, porque nós só chegamos até aqui, porque a tua presença esteve conosco. Sabe por que muitas pessoas ainda vêm para a igreja, fazem campanha, pastor Aloysio, e não entenderam por que não recebem? Porque muitas das vezes a gente vem na igreja só atrás de coisas, a gente vem na igreja só atrás de emprego, a gente vem na igreja só atrás daquilo que Deus pode dar, e a gente não vem atrás da igreja, atrás da pessoa do próprio Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, independente de coisas, vem aqui na igreja buscar a presença de Deus, porque a presença de Deus é tudo na vida de alguém. Se coisas fossem importantes, milionários não estariam colocando corda no pescoço, ricos não estariam jogando suas fortunas. Tem gente que daria o dinheiro do mundo para estar sentado no lugar que você está sentado hoje. Tem gente que trocaria toda a sua vida para ter a vida que você tem. Olhe para onde você está e atribua isso à presença de Deus. Nossa geração muitas das vezes se torna ingrata porque nós corremos atrás de coisas. A presença de Deus era tudo na vida de Davi. Davi está lembrando dos seus inícios, das suas origens. Tem pessoas que Deus não pode abençoar. Davi está no trono, mas ele está dizendo, eu estou no trono, mas é como se estivesse no campo. É como se tivesse, por quê? Porque o poder não mudou, a riqueza não mudou a cabeça de Davi. Tem gente que se Deus dá um carro, que se Deus dá uma casa, que se Deus dá um emprego, ele deixa de vir na igreja, deixa de fazer campanha, abandona Deus. Ele não quer mais saber de igreja. Parece até que cria raiva de crente, cria raiva de evangelho. Quantas pessoas na nossa geração estão assim? Pessoas pobres de espíritos,
Pessoas que até às vezes vêm no culto, mas não tiveram um encontro real com a presença de Deus. Eu vim aqui dizer para você: ei, meu querido, ei, aleluia, existe algo muito mais importante aqui nessa noite. A presença de Deus está aqui. Deus está aqui. Deus, Ele tem interesse na sua vida, na sua alma. Deixa eu te explicar um dos segredos da presença. A presença de Deus, a pessoa de Deus, a presença de Deus, ela tem várias características na Bíblia, variáveis a presença de Deus tem. Uma delas é revelada no Moriá, quando Abraão está subindo o monte. Lembram quando Abraão está subindo o monte? Abraão está subindo o monte a oferecer um sacrifício a Deus. Mal ele sabia que o sacrifício era o seu próprio filho, Isaque. Todos nós conhecemos essa história. Quando ele está subindo o monte, a preocupação do menino Eliezer é a seguinte: meu Senhor, a preocupação do próprio filho, aliás, né, de todos estavam vendo aquele cenário. Meu Senhor, aqui nós temos, meu pai, o filho Isaque pergunta: meu pai, aqui nós temos fogo, aqui nós temos lenha, aqui nós temos a faca, o cutelo para o sacrifício, mas e o cordeiro? Aonde está o cordeiro? Abraão estava tranquilo, ele sabia que até das cinzas Deus poderia ressuscitar Isaque. Sabe por quê? Porque ali no Moriá a presença de Deus apareceu como a presença provedora. Jeová Jirê. Jirê é um dos nomes de Deus. Jirê é provisão. Significa que cutuca o vizinho, o irmão que está perto de você, e diga assim: Deus tem uma palavra profética para a sua vida aqui nessa noite. Provisão de Deus. Eu não sei o que está faltando na tua casa, na tua vida, não sei o que está faltando, mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você está igual Isaque, preocupado, dizendo: eu tenho tudo, mas está me faltando algo, eu lhe digo o que está faltando. Olhe para quem está do seu lado e diga: está faltando o cordeiro. Esse falta. O cordeiro. Aleluia. Abraão está dizendo, ele diz assim: fica tranquilo, meu filho, Deus proverá. Vou repetir. Aponta para quem está perto de você de novo e diga: Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Aí alguém pode dizer assim: pastor, então nossa Bíblia está errada. Quando a gente diz o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, nós só escrevemos uma das variáveis de Deus, como o pastor Manuel profetizou aqui. Nós estamos querendo dizer que aonde Deus está não falta nada. A provisão de tudo. A provisão de tudo. Por quê? Porque a presença de Deus é provedora. Se faltar, Ele manda. É por isso que eu entendo por que Moisés quer a presença e não o anjo. Porque ele sabia que se faltasse água, Deus fazia brotar da rocha. Se tivesse amarga, Ele transformava em doce. Se não tinha comida, Deus mandava maná, até carne Deus mandou no deserto. Olha que Deus não pode fazer na tua vida. Deus é tremendo, meu irmão. Aí o Salmo 23 me revela o quê? A importância da presença.